Um bom dia a todos, estou feliz de estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes, com os nossos amigos, com a nossa equipe, principalmente com o nosso convidado de hoje, que é muito especial, não só pela pessoa, claro que é, mas também pelo assunto que nós vamos estar abordando hoje. Eu espero que vocês gostem, porque vai ser assim de extrema utilidade no nosso dia a dia. Eu gosto assim, sabe, de coisas práticas que nos ajudam a resolver as nossas situações mais difíceis no momento que nós estamos precisando. Então, nada complicado, nada que você precise ir no alto de uma montanha e ficar meditando por vários dias para conseguir. Então, o Daniel vai falar, que é o Daniel Kaltenbeck. Ele é escritor, palestrante, coach, e vai falar sobre o poder milenar da oração quântica. Como vai, Daniel? Tudo bem? Bom dia, Beth. Bom dia a todos os ouvintes. É um grande prazer, primeiramente, né? É um grande prazer estar aqui novamente, aqui no seu programa, que tem realmente aí uma audiência incrível e e ouvintes maravilhosos. Bom dia a todos. E estamos muito bem, né? Graças a Deus, muito bem. E como você disse, vamos conversar um pouquinho sobre, né, espiritualidade no dia a dia. Pai, fantástico, fantástico. Daniel, vou pedir uma licença a você. Eu tenho uma dica para fazer e eu gostaria que o nosso pessoal ficasse super atento, porque amanhã na Nirvana nós vamos ter um evento. Esse evento é com a Renata Figueiredo, aromaterapeuta, assim, de longa data, uma pessoa que dá cursos, fabrica os aromas, os óleos, trabalha com óleos essenciais, e ela já trabalhou até para a empresa Boticário. Então, uma pessoa assim, extremamente habilitada a falar dos óleos essenciais e aromaterapia. E amanhã vamos ter uma palestra aberta com ela na Nirvana. Você tem que ligar, porque precisa agendar o tempo. Aliás, o espaço é limitado. Então, você precisa ligar no 4229-7444. 4229-7444. Mesmo porque durante nossa vida passamos por situações que nos causam várias mudanças no nosso comportamento. Nós nos distanciamos da nossa essência, da nossa alma. Muitas vezes interpretando papéis que para sermos aceitos. Então, nós até vestimos, às vezes, algumas máscaras para sermos aceitos. Em outros momentos, baseamos a nossa autoestima em aparências e aquisições. Através dos óleos essenciais, da aromaterapia, você faz uma conexão direta com a sua alma. É isso que nós vamos fazer na Nirvana amanhã. Uma vivência com os aromas, com os óleos essenciais. 4229-7444. Bom, quero voltar então ao Daniel Kaltenbeck, que hoje, felizmente, para nós, não mora mais no Brasil, mora nos Estados Unidos. Ele é chique, mora ao lado de Orlando. E ele veio numa visita rápida aqui para o Brasil e nós, rapidamente, também o aproveitamos para trazê-lo aqui na Rádio Mundial para falar para todos nós sobre o poder da oração quântica. Em que consiste, Daniel, essa oração? Em que pilastras se baseia para que ela seja eficaz? Excelente. Então, Beth, a oração quântica, na verdade, apesar da gente falar de quântica, né, que é uma coisa que parece muito moderna, mas a oração quântica é uma forma de oração, uma forma de conexão com a divindade que já existe há milhares de anos. Os essênios, já há mais de 2.000 anos, que inclusive, né, com Jesus Cristo teve a sua vivência, seu aprendizado também com eles, já praticavam, já tinham os princípios da oração quântica na sua essência. A humanidade, desde que a gente surgiu, né, quer dizer, na nossa civilização moderna, né, vamos dizer, a humanidade atual, vamos chamar assim, a gente entendeu que havia uma divindade, que havia alguma coisa além. A gente intuitivamente. Intuitivamente, né? Exatamente. Sim. Porque a gente olha aquela beleza, né, aquela maravilha das coisas e se percebia alguma coisa. Isso começou a criar dentro das pessoas e dentro das sociedades as religiões. Várias religiões diferentes, com dogmas diferentes.
Só que se a gente pega a origem da palavra religião e o conceito de religião, a gente vê que religião é religar. Então, na verdade, o conceito de religião é uma religação com a divindade. E esse é um primeiro passo de um equívoco que a gente comete. Porque nós não precisamos nos religar a nada. E a quântica vem demonstrando hoje que, justamente, nós nunca deixamos de ter a divindade dentro de nós. Nós estamos ligados. Exatamente, nós sempre estivemos ligados naturalmente, né? Porque a nossa individualidade faz parte do todo e o todo faz parte da individualidade, né? Nós vivemos no universo quântico, nós vivemos no universo holográfico, de maneira que não temos com que nos religar, porque a divindade continua e sempre esteve conosco. O que nós temos que fazer é entender essa divindade dentro de nós e utilizá-la da melhor maneira possível no dia a dia, porque nós somos co-criadores da realidade. Nós podemos montar e moldar essa terceira dimensão de acordo com nossas vontades e nosso livre-arbítrio, né? Claro. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, é bom para a gente entender um pouquinho rapidamente sobre a oração quântica, esse conceito, aquelas perguntas básicas que a gente costuma fazer, né? Do que é feito o universo? Então, a física quântica demonstrou. O universo não é feito de bolinhas de matéria, né, como os materialistas, principalmente dos últimos 3 séculos, né, pregaram enormemente. Sim. Ela é feita de energia. Energia são frequências, são oscilações. Isto é feito o universo. Disso são feitos nossos corpos, disso é feito tudo. Aí vem a segunda pergunta, né? Quem somos nós? E é interessante que a quântica, né, a física quântica moderna, ela vem trazendo um conceito que também não existia nos séculos anteriores na ciência, que é o entendimento de que nós, como essência, como pessoas, nós fazemos parte direta do mundo, do universo, no seguinte sentido. Até Newton, qualquer experiência científica era olhada como um terceiro, como objeto. Você era observador e Sim. você não fazia parte daquela experiência, Sim. né? A partir dos estudos quânticos, começou-se a demonstrar que o observador, ele é parte da experiência. Porque não existe uma coisa isolada. Não existe uma coisa que, né, que você possa falar, não considero você e considero os outros para analisar. Como se nós falássemos a raça humana e a natureza. Exatamente, não são separados. Não somos separados. Das estrelas. As estrelas, né, e tudo, mas não somos separados. E a gente tem aquela ilusão de sermos separados. E como a gente não é separado, significa que tudo que acontece no universo passa pela nossa frequência. E a quântica ensinou que a consciência, então, né, hoje a ciência chama de consciência, se bem que há alguns conflitos sobre o conceito de consciência, mas enfim, mas ela reconhece hoje a consciência e reconhece que a consciência é fundamental para realizar, para concretizar as coisas, para todas as experiências que acontecem no universo. Então, seja uma consciência coletiva, seja a nossa consciência individual, são importantes para a materialização. Quer dizer, há só uma alma consciente no universo, e essa consciência... E essa consciência é Deus, ou seja, somos nós. Ou seja, por que nós somos co-criadores? Porque nós temos a divindade em nós. Nós temos, né, ou seja, o poder de co-criar, né, ou seja, de estarmos criando junto à realidade. E aí entra a questão, né, ou seja, começa a entrar na questão da oração quântica. Por quê? A quântica nos ensina e vem nos mostrando que existem infinitos universos, infinitas possibilidades. Né? Everett começou, né, lá atrás, começou a demonstrar a teoria dos multiversos e que hoje é cada vez mais aceita pelos cientistas. Existem infinitos universos, existem infinitas realidades hoje que coexistem. Então, existem infinitas possibilidades. Exatamente, infinitas possibilidades. E a gente vive, né, achando que a gente só tem uma possibilidade, que a gente só tem uma realidade e que a nossa vida não tem saída, né, para os nossos problemas. Porque, como você disse antes de entrarmos aqui no ar... nós temos o livre-arbítrio. Para ter o livre-arbítrio, nós temos que ter possibilidades, né? Exatamente, Beth. Isso é fundamental, porque olha só, olha a importância do livre-arbítrio. Primeiro, nós temos que entender que o livre-arbítrio é a lei suprema que rege a nossa vida humana e espiritual. Então, assim, ele é respeitado integralmente, o nosso livre-arbítrio. Mas para nosso livre-arbítrio ser respeitado integralmente, eu tenho que ter opções. Sim. Porque, né, se eu não tenho opções, né, eu falo assim, ó, você pode escolher A, B ou C. Então, peraí, então eu não tenho livre-arbítrio, eu posso escolher apenas A, B ou C.
Para que meu livre-arbítrio seja pleno, eu tenho que ter a possibilidade de escolher entre infinitas possibilidades. Porque quando eu tenho infinitas possibilidades, aí sim o meu livre-arbítrio está sendo respeitado. Porque eu posso escolher o bem, o mal e assim nós temos condições de conhecer todas as possibilidades que nós temos diante de uma situação difícil? Vamos lá, é uma pergunta excelente, né? Como é que é conhecer as possibilidades? Na verdade, quando a gente fala que existem infinitas possibilidades, infinitas realidades, são infinitas realidades que eu posso acessar. Ou seja, que elas já existem no universo, elas já estão no universo quântico, mas eu posso acessar. Na nossa vida, a gente costuma nos limitar. A gente acaba nos sabotando, né? Porque a gente se limita. Principalmente quando nós estamos com um problema sério, nós não vemos outra saída, né? Parece que ficamos paralisados naquela situação. E não vemos essas possibilidades que você diz. Não, a gente não enxerga, porque a gente acaba... A gente aprendeu, a gente foi ensinado a ter uma visão muito fechada. Isso assim, mas isso não é uma realidade. Nós temos que aprender a ter uma visão mais aberta, a enxergar essas possibilidades, né? Enxergar além. Porque, no final das contas, aquilo que você vibra, aquela frequência que você oscila, ou seja, é justamente o que vai se realizar no mundo concreto. E isso é exatamente a questão que a gente comentou sobre livre-arbítrio. Porque aí a gente pergunta para os ouvintes, né? Você está feliz com a sua vida? Ou você está triste? Como é que está, né, a sua relação com a sua própria vida? Aí ele pode dizer, não, eu estou feliz, eu estou satisfeito e tal. Ou pode falar, não, eu estou em depressão, eu estou triste, não está legal, eu preciso arrumar alguma coisa, não estou conseguindo resolver um problema, atingir um objetivo, uma meta. Sim, claro. E aí começa a entrar a oração quântica. Por quê? Porque a gente pode não acreditar, não entender, mas exatamente o que acontece na sua vida é exatamente aquilo que você está vibrando. Então, se sua vida não está boa por algum motivo, nós temos que parar de culpar terceiros, o governo, sem dúvida, né, o país, o vizinho, o patrão, o parente, e entender que nós que estamos cocriando aquela realidade e que aquela realidade faz parte de uma frequência nossa, que está dentro de nós. E essa frequência que está sendo concretizada. Então, a gente cocria, queiramos ou não, entendamos ou não. Porque deixar bem claro para o nosso ouvinte, quer dizer que Deus é perfeição. Então, tudo está, como você disse, já existe no universo. Exatamente. Tudo é perfeito. Então, se nós queremos assim, uma coisa, vamos lidar com as coisas materiais, queremos ter uma casa. Perfeito. Adquirir um bem, né, um imóvel. Ele já existe em algum plano, numa dimensão. Exatamente. Essa é a questão. Essa é a ideia. Porque nós estamos limitados aqui com a ideia, né, dos nossos corpos, enfim, principalmente o nosso corpo mental e nossos corpos inferiores, a ideia do finito. Que nós estamos aqui, nós somos divindades infinitas, que foram partilhadas em corpos finitos, né? Ou seja, em essências finitas. Então a gente tem uma dificuldade de entender o infinito. Mas o infinito é a realidade, o infinito está ao nosso redor. E quando Everett, né, começou a falar dos multiversos, ele começou a mostrar exatamente isso. Existem bilhões, trilhões de realidades muito diferentes e totalmente parecidas, similares com as nossas, mas enfim, e que a cada segundo, a cada bilionésimo de segundos de nossas vidas, nós vamos migrando para a realidade que nós estamos concretizando, que nós estamos realizando. Então a oração quântica, ela começa tendo essa grande diferença. A gente não ora para que nossos desejos sejam atendidos. Porque a gente não tem o que seja atendido, tudo já está atendido no universo quântico. A gente, na verdade, tenta se conectar para acessar uma realidade que tudo já foi nos dado. Existe. Tudo já foi nos dado. Nós temos abundância, nós temos amor incondicional sobre nós, ou seja, nós temos todos os sonhos realizados, prosperidade. Né? Em todos os sentidos. Essa é a realidade do universo. Não é diferente. A escassez, o medo de morte, a escassez, tudo isso são criações do ego, são criações da nossa parte egóica, dos nossos corpos inferiores, e a gente vibra nessa inveja, raiva, todas essas coisas que surgem do ego, a gente vibra pela nossa
falta de despertar de consciência. Conforme a gente vai despertando a consciência, a gente percebe que esse mundo vindo e essas sensações são uma ilusão, são parte do ego, são parte de Maya. Enquanto a nossa realidade é infinita e é divina. Então, se nós temos livre-arbítrio para fazer qualquer coisa e nós temos, eu tenho que ter a situação onde existam todas as realidades que eu estou buscando. Essas realidades precisam estar lá e estão. E as pessoas não compreendem isso. As pessoas às vezes têm dificuldade, mas a oração quântica, justamente, você vai primeiro entender que você não está pedindo alguma coisa, porque tudo já foi atendido. Todos os nossos desejos já estão atendidos. Nós só precisamos acessar. Aí vai perguntar, como nós vamos acessar? Como se fosse um computador, né? Sim. Está tudo lá. É só Sim. Você tem que aprender a digitar Exatamente. a senha certa. É isso mesmo, exatamente. É exatamente isso. Eu falo isso às vezes, né? Eu faço uma comparação, você fez uma comparação interessante, às vezes só uma comparação com um joguinho, um videogame, né? Sim. Então você está no videogame, você está lá na praia. Mas dentro do software já tem o campo, já tem o deserto, já tem tudo lá. Mas por que você está na praia? Você está na praia porque você não foi para o deserto, porque você não foi para o campo, porque você não foi para a floresta. Sim. Então, assim, mas tudo já está desenhado, as realidades já estão ali. Mas a sua consciência está afinada em uma realidade específica, que é a realidade que ela escolheu para experimentar naquele momento. Então, se hoje nós estamos na nossa vida específica, boa ou ruim, é porque nós, como consciência, escolhemos vivenciar aquela experiência naquele momento, naquele instante. É isso que nós estamos fazendo. Isso é fantástico, né, É Daniel? fantástico. O poder que nós temos. É uma dentro de libertação, saber que você que nós temos um poder inimaginável. Exatamente. Que Jesus já dizia isso, sim, né? Sim. Mas nós ficamos entusiasmados, poxa, eu sei que temos um poder, mas é meio limitado para a nossa cabeça. Para a nossa cabeça finita e animal ainda. Exatamente. Ou seja, nós não despertamos para deixar de ser o animal que ainda está dentro dos nossos corpos, né? E você comentou exatamente, é libertador. E foi o que você mencionou Jesus, foi exatamente o que Cristo Jesus quis trazer para nós. Ele mostrou várias vezes, falou, gente, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês movimentam as montanhas. E ele mostrou para nós a multiplicação dos peixes, a cura de pessoas, né, trazer pessoas de volta à vida. O que é isso? É algo sobrenatural? Não. É algo física totalmente quântica. físico. É física quântica. Ou seja, ele está cocriando, ele está ou seja, transformando a realidade, criando a realidade ao seu redor de algo que já existe. Da sua conexão com algo que já existe. Com a sua conexão mental, né, ou seja, de consciência plena, ele está cocriando. E é isso que a gente precisa aprender a fazer. Isso é lindo, maravilhoso, né? Se a gente quer saúde, nós já temos a saúde perfeita, saúde perfeita. A regra não é saúde. Desculpa. A regra não é doença. A saúde é a regra. Sim. A doença é a exceção. A doença é quando nós nos limitamos de novo. Quando o nosso fluxo de energia corporal, a gente, através dos nossos egos, nossos corpos mental, emocional, sentimental, a gente bloqueia aquela energia e aquela energia bloqueada que flui dentro dos nossos corpos com mais devagar, né, com mais lentidão, criam a doença, trazem a doença psíquica, trazem a doença física e assim por diante. Agora, como é que a gente tira tudo isso? Da mesma maneira, ou seja, voltar a fluir a nossa energia. E aí a oração quântica, ou seja, se eu tenho infinitos universos para acessar, aí o ouvinte vai perguntar, como eu faço para acessar? E como eu acesso? Como eu escolho? Né? Aí, como é que eu faço para escolher? Ok, eu não quero esse aqui, eu quero um outro diferente, eu quero aquele, né? Enfim, que cada um vai ter o seu ideal, a sua escolha, né? Como é que faz? Você precisa alinhar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções. Alinhar o seu consciente e o seu inconsciente. Ou seja, você tem que trabalhar os seus receios e medos, porque no final, se você trabalha com receio e medo dentro de você, significa que você está vibrando esse medo, né? E essa frequência. Conclusão, você gera a escassez para você mesmo. Você acaba atraindo aquilo que você não quer, por mais paradoxal que possa ser. Não é verdade? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa e com o que a gente sente. Passar uma perguntinha rapidamente, que o nosso horário já está se esgotando. Claro. Da Flor de Lis diz o seguinte: quem tem clarividência com premonição nos sonhos, qual curso ou aperfeiçoamento fazer?
Quem tem clarividência, premonição nos sonhos, é uma pessoa que consegue, em alguns momentos, né, ter a conexão com a sua essência, com a sua consciência, com a sua divindade. Então, o que tem que fazer, né, para você melhorar, para você aperfeiçoar isso? Você tem que justamente se conhecer, é o autoconhecimento, é trazer para dentro de si a percepção dos seus corpos inferiores, principalmente mental, corpo emocional, né, os sentimentos, porque se você consegue se manter com eles, vamos dizer, livres, não é livres dele, mas assim, deixar a energia da sua consciência, do seu eu superior trafegar ao longo dos seus corpos, você consegue se conectar consigo próprio, que é muito, tem a ver com a oração quântica nesse sentido. A oração quântica é a conexão de nós mesmos, divindades menores, com a divindade maior, com o nosso eu superior, com uma consciência maior, porque as informações dos universos estão lá. Mas para eu ir para aquela agulha daquele universo e chegar naquele universo que eu desejo, eu preciso vibrar. É a minha vibração que faz a lei da atração. Né? Ou seja, então, quando eu vibro de uma forma, eu recebo exatamente aquela. Se eu vibro na clarividência, nos sonhos, né? Como aqui a Flor de Lis comentou, né? Ou seja, se eu vibro dessa forma e busco isso, é o que eu vou ter. Mas eu tenho que, de uma forma límpida, vibrar numa frequência. De uma forma límpida, vibrar numa oscilação específica. Porque o universo é como um espelho. Isso que a gente percebe, a gente espera o universo mostrar as coisas pra gente reagir. Não, mas é o contrário. O universo é o espelho. Se você sorrir pro universo... ele sorri pra você. Automaticamente, não tem conversa. Então assim, só que as pessoas ficam esperando o primeiro universo sorrir para depois você sorrir, né? Se eu tô chorando, deixa ele sorrir, quando o universo sorrir, eu sorrio. Não, é o contrário. Né? Ou seja, a oração quântica mostra isso. Sorria. Quando você sorrir, né, o universo sorri de volta. É automático, é matemático, é físico. Lindo. O Einstein já disse isso, né? Sim, sim. Que o material é simplesmente uma energia condensada. Então, tudo é energia. Exatamente. Né? Tudo é energia, tudo é frequência. Né? Daniel, infelizmente, terminou, mas eu sei que você está... indo embora para os Estados Unidos, mas você vai estar aqui domingo comigo. Perfeito, ainda. Não, vamos Por ainda favor, fazer hein? mais um programa aqui, né? Trazendo no mais alguns domingo, às conhecimentos. 16 horas, vou ter o Daniel Será aqui um novamente. enorme prazer. Eu saio daqui para o aeroporto, mas saio feliz. Ai, que bacana. Daniel, dê um contato, como as pessoas podem acessar você? Perfeito, gente. Eu queria até, Beth, se você me permitir, dizer o seguinte para as pessoas. De que podem me contatar pelo danielcautemba.com, né, o site, ou e-mail contato@danielcautemba.com. Né? Depois as pessoas podem acessar no site, mas eu queria dar um presente para os ouvintes, né? Ótimo. Como esse tempo é muito curto e a gente sabe disso, eu queria, disso que a gente falou hoje, dar um e-book para os seus ouvintes, né? Um presente aqui sobre oração quântica, porque as pessoas vão poder acessar e ler com mais calma tudo isso que a gente conversou e com mais detalhes. Quem quiser, né, o presente já está disponível, né, no mundo quântico, né? É só entrar no site despertandopessoas.com/livro. Despertandopessoas.com/livro. Você vai entrar lá, muito fácil, o cadastro é só colocar teu e-mail, você vai colocar teu e-mail e baixar. É despertandopessoas.com/livro. Exatamente. Entrou lá, colocou seu e-mail, você baixa automaticamente o e-book. Eu tenho certeza aí que vai ser aí de grande ajuda, né, para todo mundo. Muitíssimo obrigada, Daniel. Assim, foi um prazer imenso e depois de domingo que você tenha uma ótima viagem, tá bom? Amém. Gratidão, gratidão a todos vocês. Bom, gente, eu vou encerrando, meu tempo já esgotou. Eu só encerro com uma frase do Augusto Cury que diz o seguinte: só dorme bem quem aprende primeiramente a repousar dentro de si. Gente, fiquem com Deus. Domingo estarei aqui às 16 horas novamente com o professor Daniel Kautenbeck. Então, um grande beijo e um ótimo final de semana.